Olá, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós que somos o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez, em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira e nós somos o GEOB, o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. E toda semana nós nos reunimos para estudarmos. No momento estamos estudando o Livro dos Espíritos, porque estudamos as obras básicas da doutrina espírita e estamos utilizando esse novo formato porque a nossa casa está apenas com os trabalhos doutrinários acontecendo de forma presencial, atendendo a todos os protocolos de segurança, sempre às segundas-feiras, das 19 às 20h30, das 19h30 às 20h30, e os grupos de estudos e demais trabalhos estão acontecendo aqui nesse formato novo. Então, aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam bem-vindos e vamos estudar. Nós já estamos no livro 2º do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 livros e nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita ou dos Espíritos e estamos no capítulo 1º do livro 2º. E o título do capítulo 1º é Dois Espíritos. Dentro desse capítulo 1º, Dois Espíritos, nós estamos estudando o item da escala espírita, em que Kardec traz uma classificação essa escala dos espíritos, em que essa classificação ela vai nos situar onde nós estamos na nossa jornada enquanto espíritos imortais. Chegamos, essa escala espírita aqui foi trazida, que Kardec escolheu, sugerida pelos espíritos, é classificada em 3 ordens. A terceira ordem que nós já vimos, já estudamos, que é dos espíritos imperfeitos. A segunda ordem, que é dos espíritos bons. E da primeira ordem, dos espíritos puros. Na semana anterior, nós iniciamos a segunda ordem, vendo as características gerais dos espíritos bons. E hoje nós vamos ver que nós já vimos na terceira ordem que cada ordem é dividida em classes. Na terceira ordem nós vimos 5 classes. A segunda ordem tem 4 e nós vamos ver quais são elas hoje aqui. Lembrando que a tradução que eu faço a leitura para vocês aqui é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, a tradução do Livro dos Espíritos, e de casa aí vocês acompanham com a tradução que vocês tiverem. Então vamos lá, vamos só fazer relembrar o que foi que nós vimos das características gerais dos espíritos que são classificados nesta ordem, segunda ordem. Então, predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem,
Suas qualidades e o seu poder para fazer o bem está na proporção do grau onde chegaram, então podem ser em áreas diferentes, alguns na ciência, outros na sabedoria, na bondade, e aqueles que são os mais avançados, além de terem essas qualidades desenvolvidas nessas áreas, na ciência, na sabedoria e na bondade, também já unem a esse conhecimento, a essa habilidade adquirida, também a questão moral. Já compreendem Deus e o infinito e gozam de uma felicidade, porque fazer o bem e impedir que o mal aconteça é o que dá a esses espíritos satisfação, dar a ele felicidade. O amor para eles é uma fonte de felicidade que faz com que sentimentos que ainda impedem a felicidade, como orgulho, egoísmo, inveja, vaidade, eles já deram conta de trabalhar esses sentimentos em si. Deixa eu ver o que mais aqui. Quando estão encarnados, são bons e benevolentes para os semelhantes, né? Porque o que move esses espíritos é o desejo de fazer o bem. Então, por aí nós já vimos que espíritos da segunda ordem, bons espíritos, reencarnam ainda. Quando dizem quando encarnado, significa que nem sempre é necessário, mas às vezes, ou na maioria das vezes, por ações missionárias, ou seja, se oferecem, se colocam à disposição para fazer o bem. Então, vem com missões para nos auxiliar. Nós, grande maioria, ainda pertencentes à terceira ordem. Então, esses espíritos vêm como que dá para dar um empurrãozinho para a gente, né? Porque enquanto humanidade, a gente ainda está, como diz a música, né? A gente anda a passo de formiga e sem vontade algumas vezes. Então, esses espíritos vêm para nos estimular. Eles escolhem reencarnar para dizer assim, vou lá dar uma mãozinha para o pessoal. Então, nesta ordem pertencem os espíritos que nós geralmente, quando reencarnam, chamamos de santos, de bons espíritos, de espíritos benevolentes, de espíritos de luzes, de espíritos guardiões, né? São aqueles seres que nas crenças populares nós utilizamos essas nomenclaturas, e quando vêm, eles são claramente identificados pelo propósito que dão a sua vida, ao seu aprendizado. E vamos lá que Kardec terminou o item, né? A classificação das características gerais. Nós vimos na semana passada, dividindo. Então, podemos dividi-lo em 4 grupos principais. E hoje a gente vai ver dos bons espíritos, desses 4 grupos principais, a 5ª classe, que é o item 108 do Livro dos Espíritos. 5ª classe, que são os espíritos benevolentes. Sua qualidade dominante é a bondade. Comprazem-se em prestar serviços aos homens e de os proteger, mas o seu saber é limitado. Seu progresso se realizou mais no sentido moral do que no intelectual. Isso define, essas são as características que definem os espíritos benevolentes. Então,
vamos aqui refletir sobre essa descrição que os espíritos nos deram, né? Então, se a qualidade dominante é a bondade, é porque existem outras qualidades e habilidades que já foram conquistadas também por esses espíritos. Comprazem-se em prestar serviços aos homens e de os proteger. Então, significa que os espíritos que já conquistaram essa habilidade, que já têm a benevolência como uma habilidade adquirida, o que lhes dá prazer, se comprazem, aquilo que lhes dá prazer, lhes dá felicidade, é estar auxiliando ao próximo, é de estar protegendo o outro, é estar se colocando a serviço daquele que precisa, ou para proteger, ou para auxiliar naquilo que aquele ser precisa naquele momento, para se desenvolver, vem com uma ideia, vem com uma inspiração de algo que pode fazer com que aquela pessoa resolva alguma situação, consiga encontrar uma solução para algo que o está inquietando. Então, gostam de prestar serviço, de auxiliar o outro, de proteger o outro. Mas o seu saber é limitado. Ai, Sandra, o que é isso? Significa que eles já desenvolveram bastante essa habilidade para a benevolência, para servir ao outro, para auxiliar ao outro, mas ele ainda tem conquistas a fazer. Porque lembra que quando nós vimos das características gerais, Kardec traz suas qualidades e o seu poder para fazer o bem, porque está na classificação de segunda ordem, de segundo espírito, na proporção do grau a que chegaram, ou seja, do que já conquistaram, do que já sabem. Alguns têm a qualidade, a habilidade voltada para a ciência, outros para a sabedoria, outros para a bondade. Significa que não é porque é espírito, não é porque está na segunda ordem, não é porque é benevolente que sabe tudo. Ainda tem progresso a realizar no sentido intelectual, porque o mestre já nos advertiu lá na introdução, lá no Evangelho, que o pássaro para voar tem que estar com as duas asas, o intelecto e o moral. Então, não adianta o intelecto estar aqui e a moral está aqui, porque o pássaro vai voar, não vai conseguir voar direito. Não adianta a moral estar aqui e o intelecto está aqui. Então, eu ser muito bom, muito caridoso, mas não me desenvolvo. Para voar, o pássaro tem que estar com as duas asas em equilíbrio. Então, o espírito imortal tem que sair de simples e ignorante para a angelitude, desenvolvendo-se tanto intelectual quanto moralmente. E os espíritos, aqueles que estão classificados como benevolentes, foram aqueles que nos seus aprendizados investiram mais na questão, no sentido moral, muito mais do que no intelectual. Então, ainda precisam investir em habilidades que desenvolvam também o intelecto. Então, seu progresso se realizou, mas realizou numa parte da asa, na moral. Precisa desenvolver-se agora no intelecto para que ascenda, porque ainda tem uma ordem superior, uma classe superior, uma ordem superior, desculpe, que é a primeira ordem dos puros espíritos ou espíritos puros. Então, espíritos da quinta classe, espíritos benevolentes,
a qualidade dominante é a bondade, o seu prazer e o que domina, o que move esses espíritos é o desejo de fazer o bem, de servir e de proteger, mas ainda estão no seu aprendizado, enquanto espírito imortais que somos, no desenvolvimento da nossa jornada evolutiva, já estão com essa habilidade da bondade, essa questão moral integrada e resolvida, mas precisa avançar em outros aspectos. E este progresso e este avanço se dá enquanto espírito, tanto encarnado quanto desencarnado. Quando encarnados, quem ganha somos nós, porque estão sempre, não apenas aí, nos prestando serviço e nos protegendo, mas nos dando um exemplo aqui ao vivo e a cores, né? E nós, às vezes, precisamos, assim como Tomé, né, de ver para crer, de estar com a experiência do outro ali, o exemplo do outro, para que nós possamos entender melhor. Então, ganhamos nós quando esses espíritos benevolentes reencarnam, porque nós temos esse exemplo vivo para nos mostrar qual é o caminho para que nós possamos também ir nessa direção. Então, nós já vimos aqui que apenas fazer o bem, apenas ter como o caminho da bondade, do servir ao outro, não é o bastante, que nós temos também que investir em nós mesmos, né? Para que o nosso intelecto, porque isso inclusive facilita, né? Porque quanto mais a gente desenvolve também a questão intelectual, nós vamos poder utilizar essa bondade que nós estamos, que já conquistamos, e ela poderá atingir ainda muito mais. Nós podemos contribuir, porque nós estaremos podendo utilizar mais recursos, né? Então, quanto mais a gente se capacita, melhor a gente pode colocar aquilo de bom que a gente conquistou para que possa atingir, para que possa alcançar mais pessoas. Então, quinta classe da segunda ordem dos bons espíritos, dos espíritos benevolentes, cuja qualidade predominante é a bondade, em que se comprazem em servir e proteger os homens, e que tem ainda o progresso intelectual, pois já conquistaram esse progresso mais no sentido moral. Ok, meus amores? Assim nós ficamos com a quinta classe, e na semana que vem, porque nós não temos pressa nenhuma, afinal de contas, agora em abril nós já vamos fazer 6 anos que nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, a gente não tem pressa. E na próxima semana nós vamos conhecer no item 109 a quarta classe dos Espíritos Sábios. Essa semana nós vamos continuar refletindo sobre as características dos espíritos benevolentes, para que nós possamos avaliar nesse nosso aprendizado atual como nós estamos, se a nossa benevolência e bondade, se ela está precisando avançar para que nós estejamos com ela bem entendida e vivida, para que nós possamos também ir na direção do nosso progresso intelectual, porque lembrando que o nosso amado Senhor nos ensinou
O pássaro para voar tem que estar com as duas asas, o intelecto e o moral em equilíbrio, ok? Então ficamos por aqui hoje. Semana que vem nós vamos à 4ª classe. Lembrando a vocês que a nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, já está realizando os trabalhos doutrinários de forma presencial, atendendo a todos os protocolos de segurança, porque ainda precisamos. E esses trabalhos doutrinários acontecem às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. E toda quarta, às 19h, nós continuamos aqui o nosso estudo. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão, pelas energias que foram e que estão sendo derramadas sobre todos nós, que temos este movimento de utilizar a tua mensagem de amor como instrumento no nosso desenvolvimento espiritual. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.